Olá! Hoje vamos apresentar um projeto de análise de sinal de voz utilizando a transformada de Fourier. Este é um trabalho da disciplina de Métodos Matemáticos Aplicados a Sistemas Biomédicos. O objetivo do trabalho é utilizar a transformada de Fourier para análise do espectro de voz, plotar resposta em amplitude e fase, propor e implementar filtros de frequência, identificar possíveis problemas de recuperação do sinal e propor soluções. Para desenvolver o trabalho, o separamos em etapas, desde a implementação do leitor de sinal de voz para adquirir o sinal, até mesmo as fases onde a gente adiciona o ruído para fazer a análise de relação sinal-ruído e propor filtros para solucionar o problema e limpar esse sinal. Por fim, identificamos problemas não solucionados, assim como pesquisar e propor outras soluções. Inicialmente, foi instalado o módulo Sound Device ao Anaconda, que facilita a captura, armazenamento e manipulação de arquivos de áudio. E em seguida foram importadas as bibliotecas necessárias à execução do código. De maneira geral, foram utilizadas funções das principais bibliotecas em Python, como NumPy, Math, Matplotlib, SciPy e outras amplamente conhecidas. Em adição, foi utilizada também a biblioteca UpTcut-Frac, desenvolvida pelo professor Marcos Duarte para as disciplinas de biomecânica. Utilizando a biblioteca Sound Device, foi possível gravar o áudio desejado através do microfone. Dessa forma, de acordo com o código, a gravação se inicia com a mensagem "iniciar gravação" e é finalizada quando a mensagem "gravação finalizada" é exibida. Porém, para a realização da gravação, é necessário que seja definida uma frequência de amostragem, bem como uma variável que dita a duração da gravação em segundos. Foi escolhida a frequência de amostragem de 16 kHz, pois tem-se na literatura que frequências acima de 8 kHz possuem papel mínimo na percepção de fala e encontram-se fora da chamada laguna de banda de fala humana. Em adição, é utilizado o comando write da biblioteca scipy.io.wavefile para criar um arquivo do tipo .wav, contém a gravação que foi realizada, para que esta possa ser executada facilmente, tanto no interior do notebook quanto em outros aplicativos de reprodução de áudio. Em seguida, o áudio gravado é reproduzido para verificação. Assim, utiliza-se o comando read da biblioteca SciPy para obtenção dos dados do arquivo de som em um vetor, e a função play da biblioteca Sound Device para reproduzir o áudio com base no vetor de dados e frequência extraídos. Uma vez que o código é rodado, deve-se gravar um novo áudio através do microfone. Foi escolhido um áudio pré-determinado para a demonstração do código elaborado. Este é o projeto 1 de análise de sinal de voz utilizando transformada de Fourier. Em seguida, os dados são plotados em função do tempo para verificação. Para isso, cria-se um vetor de tempo em segundos, que se inicia em 0 e termina no valor de duração da gravação definido anteriormente, como um passo igual ao período de amostragem. Em seguida, utiliza-se a função plot da biblioteca Matplotlib para visualização gráfica dos dados, que encontram-se exibidos neste slide. Sabe-se que sinais com aparência complexa no tempo podem apresentar espectros mais simples e compreensíveis no domínio da frequência. Por este motivo, comumente, em análises computacionais, utiliza-se a série de Fourier discreta, um análogo ao que se tem para um sinal contínuo, para estudos destes produzindo uma série de números complexos que descrevem a amplitude e fase de séries harmônicas de sinusoides. Desta forma, foram realizados facilmente os cálculos de espectro de sinais via Python, através da rotina FFT, presente na biblioteca SciPy. Essa rotina emprega um algoritmo de alta velocidade que fornece um espectro complexo, a partir do qual podem ser extraídas informações a respeito de magnitude e fase do sinal. Frequentemente, a magnitude do espectro é informação de interesse e esta pode ser obtida através da aplicação da função de valor absoluto presente na biblioteca NumPy, enquanto o ângulo de fase do espectro pode ser obtido utilizando-se a função angle, sobre a saída da FFT. Um importante detalhe que deve ser tomado em consideração é de que o processo de amostragem do sinal contínuo causa o aparecimento de diversas frequências adicionais não antes presentes no sinal original. E,
Mesmo que as frequências adicionais sejam construções matemáticas, essas são responsáveis pela ocorrência de um espelhamento nas frequências do espectro. Dado que esse espelhamento ocorre exatamente em fs sobre 2, com fs sendo a frequência de amostragem do sinal, tem-se que a frequência máxima que pode ser analisada por meio da função FFT, assumindo uma amostragem de acordo com o teorema de Nyquist, é fs sobre 2, uma vez que acima deste valor ocorre a manifestação dos efeitos das frequências adicionais introduzidas pela amostragem. Essa frequência é tão importante que recebe seu próprio nome, frequência de Nyquist. Assim, para uma visualização mais limpa e clara, foram obtidos os espectros de magnitude e fase de lado único, que mostram toda a energia do espectro concentrada apenas nas frequências de 0 a fs sobre 2. Para isso, calcula-se o espectro de lado duplo, como descrito anteriormente, e multiplica-se por 2 a magnitude de todos os coeficientes em frequência, com exceção do valor dc. Já para o espectro de fase, basta plotar apenas a fase nas frequências de 0 a fs sobre 2. Logo, é possível observar através do espectro de magnitude que as frequências principais do sinal de voz gravado encontram-se na faixa de frequências baixas do espectro. E, apesar das diferenças entre gravações, de maneira geral, a faixa de 0 a 2000 Hz contém as frequências mais predominantes da amostragem de áudio. Em adição, a frequência de Nyquist para os dados em questão, dada a taxa de amostragem de 16 kHz, é de 8 kHz. Em seguida, para um estudo mais aprofundado a respeito do processamento e análise de sinal de voz, foi adicionado um ruído na amostra gravada. Foi escolhido um ruído branco, com distribuição gaussiana, com média zero e desvio padrão unitário. Em processamento de sinais, o ruído branco é um sinal aleatório com igual intensidade em diferentes frequências, o que lhe dá uma densidade espectral de potência constante. Dessa forma, como é possível observar, o sinal ruidoso apresenta-se mais bagunçado que o sinal original, o que dificulta a identificação nos instantes de fala, o que também pode ser comprovado ao ouvir o sinal ruidoso. Este é o projeto 1 de análise de sinal de voz utilizando transformada de Fourier. Na prática, tem-se que uma onda é composta por sinal e por ruído. Assim, a quantidade de sinal presente na forma de onda pode ser quantificada por meio da relação sinal-ruído, também chamada de SNR. De maneira geral, esta relação é responsável por comparar o nível de um sinal desejado com o nível do ruído presente, que representa a parte indesejada. De forma que, quanto maior o valor desta relação, menor é o efeito do ruído sobre a medição do sinal. Devido a muitas razões não detalhadas neste trabalho, a SNR é comumente expressa utilizando a escala logarítmica de decibel, podendo ser calculada através das potências médias do sinal e do ruído, como pode ser observado no código proposto. Para a amostra ruidosa sendo analisada, a relação sinal-ruído foi de aproximadamente menos 6,6 decibéis, o que representa um resultado razoável, dado que, de maneira geral, amostras com SNR negativa representam sinais com mais ruído do que sinal, enquanto uma SNR positiva indica o contrário, ou seja, mais sinal do que ruído. E como foi possível ouvir na reprodução anterior, o sinal em questão apresenta-se consideravelmente ruidoso. Em adição, para uma boa caracterização do sinal ruidoso e comparação deste com o sinal original no domínio da frequência, foram exibidos os espectros de magnitude das duas amostras lado a lado. Para isso, foi também realizado o cálculo da DFT do sinal ruidoso, utilizando a função FFT, como descrito anteriormente. Aqui é possível observar uma quantidade considerável de novas componentes em frequência, que foram inseridas por conta da adição de ruído ao sinal. A filtragem digital é uma das etapas mais importantes do processamento e análise de sinais, e visa melhorar a qualidade do sinal, possibilitando a extração do máximo de informação deste. Sendo assim, o filtro é uma estrutura complexa que apresenta diversos propósitos, visando remodelar o espectro de um sinal de maneira vantajosa, buscando, por exemplo, reduzir o ruído. Na prática, muitas vezes deseja-se obter um filtro que tenha uma resposta plana numa dada faixa de frequência e que corte perfeitamente as frequências fora desta faixa. Porém, esta é uma ideia idealizada de filtro, que não é passível de ser atingida no mundo real, uma vez que não é possível deixar passar uma banda plana de frequências enquanto se zera completamente frequências fora desta faixa. E nem é possível eliminar todas as distorções que podem ser introduzidas pelo filtro. O que é possível de se obter são estruturas matemáticas que podem ser implementadas com certos coeficientes e que causam um certo grau de atenuação na banda indesejada, apresentando um certo grau de oscilação na banda que se deseja passar. Assim,
Pelo menos, é possível reduzir a amplitude e potência que se deseja cortar e permitir uma oscilação máxima da banda de passagem. Ainda, tem-se que um dos fatores mais importantes ao escolher um filtro é considerar que não existem filtros ideais e que cada tipo apresenta vantagens e desvantagens. Um filtro muito comum em aplicações biomédicas e muitas outras é o filtro Butterworth, utilizado devido a seu design simples, com uma faixa de passagem plana, porém ao custo de uma taxa de roll-off considerada pobre. Este é um filtro chamado de filtro IIR recursivo, e sua aplicação introduz um atraso de fase entre o sinal bruto e filtrado. Contudo, esta fase pode ser corrigida através da implementação digital filtrando os dados duas vezes, como pode ser observado no código. Uma vez no sentido correto e outra no sentido contrário. Assim, o atraso introduzido pela primeira filtragem é zerado pelo mesmo atraso na direção oposta na segunda passagem, resultando em uma filtragem com deslocamento de fase nulo. Porém, estas correções devem ser realizadas sobre a frequência de corte para que o sinal não seja atenuado de maneira inadequada. E estas podem ser observadas no código proposto. Dado que as frequências principais do sinal de voz original encontram-se concentradas nas componentes de baixa frequência do espectro, tem-se que o mais ideal é a utilização de um filtro passa-baixas, que passa sinais com frequências inferiores a uma frequência de corte selecionada e atenua sinais com frequências superiores a esta. Assim, o primeiro filtro escolhido para a tarefa de limpar o sinal de voz estudado foi um filtro Butterworth passa-baixa de ordem 7, ordem esta que foi considerada mais adequada de acordo com o grupo para a aplicação desejada. Foi utilizada ainda a função Opt-Cut-Frac da biblioteca de mesmo nome, que permite a escolha automática do ponto de frequência de corte ideal. Esta função é frequentemente utilizada para dados biomecânicos, e neste caso forneceu um bom resultado para a filtragem. A frequência de corte determinada por esta função foi de aproximadamente 2,26 kHz. Com isto, após esta primeira etapa de filtragem, é possível observar uma redução considerável do ruído ao observar o plot do sinal filtrado pela primeira técnica em relação ao sinal ruidoso, plot este apresentado neste slide. Tal melhoria também pode ser ouvida com a reprodução do sinal. Este é o projeto ENIM de análise do sinal de voz utilizando transformada de ruído. Além disso, ao observar o plot, é visível que o sinal como um todo teve sua amplitude atenuada. E apesar de, audivelmente, o sinal ainda estar ruidoso, ele se apresenta bem melhor do que o sinal sem qualquer tratamento. Existem ainda outros tipos de filtros, como por exemplo o filtro de média móvel, uma técnica que pode ser vista como um processo linear que atua no sinal, buscando produzir um sinal de saída com uma melhor SNR. Para o seu cálculo, cada ponto do sinal é substituído pela média de n pontos vizinhos, e sua aplicação auxilia no destaque de tendências que se mantém, mitigando oscilações rápidas e destacando o efeito líquido. Assim, a filtragem por meio da média móvel define um filtro passa-baixas frequências que deixa passar tendências que oscilam mais lentamente no tempo, com menor frequência. Assim, o segundo filtro escolhido para ser aplicado ao sinal com o objetivo de limpá-lo, em adição ao filtro Butterworth, foi um filtro de média móvel de 17 pontos, que também apresenta-se como um filtro passa-baixas. Assim, cada ponto do sinal previamente filtrado foi substituído pela média dos 17 pontos vizinhos. E, apesar de ainda estar longe do sinal original, ainda apresentando uma quantidade considerável de ruído, tem-se que é possível identificar tanto visualmente através do plot presente neste slide, quanto audivelmente uma considerável redução do ruído após a segunda filtragem. Este é o projeto ENIM de análise do sinal de voz utilizando transformada de ruído. Dessa forma, a aplicação de filtros contribuiu para seu papel de limpeza do sinal, como era esperado. Apesar de não serem idênticos, a semelhança do primeiro e último sinais é evidente, mostrando também que os filtros passa-baixas atenuaram as frequências acima de aproximadamente 2.260 Hz, que é a frequência de corte. Como não existe filtro ou processo de filtragem perfeito, conclui-se que os resultados obtidos nesse projeto são satisfatórios e encontram-se dentro do esperado, dados os conhecimentos em processamento de sinais do grupo adquiridos ao longo da disciplina de métodos matemáticos aplicados a sistemas biomédicos. Ao longo do projeto, foram encontrados os principais problemas de quantidade considerável de ruído ainda presente no áudio final e trechos de fala abafados,
Uma possível solução encontrada na bibliografia foi a aplicação de diferentes métodos de filtragem mais sofisticados, que no caso fogem do escopo da matéria e do conhecimento do grupo. Por exemplo, poderia ser aplicada a transformada de Fourier ou wavelets para a decomposição de sinais em termos polinômicos trigonométricos e funções pré-definidas que oscilam localmente. Na tese Melhoramento de sinais de voz baseados na identificação de padrões ruidosos, de Caio César de Abreu, entre outros artigos, é evidenciada também a subtração espectral, uma técnica bastante utilizada para a filtragem de arquivos de áudio a partir de subtrações do espectro de frequências do ruído estimado do espectro de frequências do sinal ruidoso. Essas são as referências utilizadas para o trabalho.